Olá pessoal, no vídeo de hoje eu falo sobre potenciação. Eu vou falar sobre a definição do que é potência, tá? Vamos ver um pouco disso daí. Também nos próximos vídeos eu vou falar sobre propriedades das potências. Então vai ser uma série de vídeos falando sobre cada propriedade. Então vai ser muito interessante você assistir a partir desses vídeos e os próximos também, né? Porque vai te ajudar muito na hora de resolver problemas envolvendo potências, né? As propriedades vão te auxiliar a simplificar os cálculos. Então, se vocês estão prontos, então vamos lá. Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre potenciação. Então, nessa aula nós vamos falar sobre a definição do que é potência, tá? Então vamos ver aqui na tela para a gente entender essa questão. Então, gente, imagine aqui um produto onde você tenha 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. E eu quero simplificar esse produto, ou seja, eu quero escrever esse produto de uma maneira simplificada, onde eu não ter esses 5 se repetindo, né? Então, vimos aqui o 5 se repetindo 4 vezes como um fator. Então, o que a gente pode fazer? Olha só. Para escrever esse produto de forma simplificada, você vai escrever o número que está se repetindo, nesse caso o 5, e em cima do 5 você vai escrever um número que representa a quantidade de vezes que o 5 se repete. Nesse caso, temos o 5 aqui se repetindo 4 vezes. Então nós vamos escrever o 4 em cima do 5, dessa maneira. Então eu tenho aqui, ó, 4 aqui em cima. Então ficamos com 5 e em cima dele 4. Então como é que lemos isso? Lemos 5 elevado a 4. 5 elevado a 4. Então esse 4 indica a quantidade de vezes que o 5 está se repetindo como fator. Então quando nós escrevemos esse produto, né, de uma maneira simplificada, então nós temos o que chamamos de potência. Então 5 elevado a 4 é uma potência. O 5, gente, ele é chamado de base da potência. E o 4, que fica aqui logo acima do 5, ele é chamado de expoente. Expoente da potência. Então esse 4 ele indica a quantidade de vezes que o número vai se repetir. Então, gente, qual é o valor disso, né? 5 à quarta também pode ser lido dessa forma, tá? 5 à quarta ou 5 elevado a 4. Então, pessoal, se eu faço 5 vezes 5, eu tenho 25. Se eu faço por 5 novamente, eu vou ter 125. E se eu faço novamente por 5, eu vou ter o valor 625. Então 5 elevado a 4 é igual a 625, tá bom? Vamos ver aqui agora mais exemplos de potências. Por exemplo aqui, 3 elevado ao quadrado. Então 3 elevado ao quadrado ou simplesmente 3 elevado a 2. É assim que lemos. Então isso daqui, gente, significa ou representa o produto 3 vezes 3. E sabemos que 3 vezes 3 é 9, tá? Então, 3 ao quadrado, ou 3 elevado a 2, é igual a 9. 2 elevado a 3, ou 2 elevado a terceira. Então, isso daqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 ele aparece aqui 3 vezes, porque o expoente é 3. De forma que esse expoente 3 ele indica a quantidade de fatores 2 que eu vou ter no produto. Eu vou ter 2 se repetindo 3 vezes aí. Então, 2 vezes 2 é 4, e 4 vezes 2, isso daqui, gente, vai dar 8, tá? Então, é 8 aqui. Então, 2 elevado a 4, gente, como é que a gente calcula isso daqui? Bom, 2 elevado a 4, olha só, é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2. 2 elevado a 3 nós já temos. 2 elevado a 3, o valor é 8. Já calculei aqui em cima. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, temos aqui 8 vezes 2, que é o que ficou. Então, 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado a 4 é igual a 16. Então, agora, gente, 4 elevado a 4. Então, veja que aqui eu tenho a base sendo 4 e o expoente sendo 4. Então,
Isso me indica que esse 4 ele vai se repetir 4 vezes como fator. Então eu tenho aqui 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Olha só, gente. 4 vezes 4, isso daqui, gente, é 16, tá? E aqui eu tenho uma multiplicação, eu posso fazer 4 vezes 4 novamente, 16 aqui. Então, gente, de forma que 16 vezes 16, isso vai me dar 256, tá? Então, 4 elevado à quarta é igual a 256. Então, gente, se eu escrever aqui um número A qualquer diferente de zero, eu já explico por que tem que ser diferente de zero esse A é elevado a um número N. Então, elevado a um número N, um número N pode ser a princípio natural para esse momento de aula, mas podemos também falar que N pode ser qualquer número inteiro, ou seja, até negativos. Nós vamos ver mais adiante isso. Então, esse número A elevado a N, esse N indica a quantidade de vezes que esse número A vai se repetir. Pense em A como sendo um número qualquer diferente de zero. Então, eu tenho aqui A vezes A vezes A vezes... Então, é uma certa quantidade de A, ou seja, N vezes. Ou seja, isso aqui quando eu faço, eu estou indicando que eu tenho o A se repetindo N vezes, tá bom? Aí tem esses reticências aqui, porque eu não sei que valor é o N, o expoente, tá? Pode ser um número qualquer. Então, um número natural, a princípio, um número natural qualquer, e podemos se estender mais tarde, né? Na próxima aula nós vamos ver sobre isso e sobre números negativos. Então, nós indicamos aqui que N vai dizer quantas vezes o número A vai se repetir, nesse caso a base. Então, gente, vamos generalizar aqui a potenciação, tá? Então, a potenciação é uma operação, tá? Então, nós temos aqui um número A, diferente de zero, tá bom? Esse número A qualquer, diferente de zero, elevado a um expoente N. Então, esse N aqui, ele é o expoente, como já sabemos aqui, né? Expoente. E ele indica o número de vezes que a base vai se repetir. E A é a base. O A, gente, tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque, por exemplo, se eu tiver 0 elevado a zero, isso daqui, gente, em matemática, é uma indeterminação. Isso aqui é uma indeterminação, tá bom? Então, é algo indeterminado em matemática. Então, gente, aqui nós definimos o que é a potenciação. Ela é uma operação matemática onde eu busco simplificar um produto, né? Um fator, na verdade é um fator ali que se repete várias vezes, né? O mesmo fator, e a gente quer simplificar a escrita desse produto. Então, a gente utiliza a potenciação. Então, nós vimos aqui que a potência ela é constituída de uma base, que é o fator que se repete, um expoente N, que indica a quantidade de vezes que a base vai se repetir, né? E a princípio nós consideramos esse N um número natural, mas ele também pode ser um número negativo, então nós estendemos o expoente N para o conjunto dos inteiros, tá bom? Então aí nós podemos dizer isso aqui, que N aqui nesse caso, ele é a princípio para essa aula, poderíamos dizer que é um número natural, mas vamos colocar aqui N pertencente a zero, tá bom? Porque nós vamos estender isso para os negativos também. Então na próxima aula, gente, nós vamos falar sobre as propriedades da potenciação. Então, gente, até mais!